Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que se inscreveu no nosso canal. Aqui pretendemos compartilhar mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminados pela doutrina da Santa Igreja, queremos fazer com que cada vídeo possa dar uma oportunidade de encontro com a paz, de encontro com nosso Senhor. O encontro com Jesus é sempre esse encontro, ou vamos dizer, esse momento capaz de causar uma transformação na sua vida. Qualquer coisa que você possa ler, que você possa estudar, irá contribuir com certeza para a sua formação cultural, é verdade, mas quando você lê e reza a Sagrada Escritura, aquilo que Jesus falou, você vai além de uma formação cultural. A cultura é fundamental e muito importante para um ser humano, mas ela em si só não é suficiente, porque a cultura não transcende, mas o ser humano transcende. A cultura até nos eleva, em certo sentido, mas só Deus nos leva para uma realidade plena, em tudo se falando. Aqui tudo é muito limitado, nesta terra tudo é muito limitado, mas em Deus nada é limitado, nada tem fim. E é nisso que nós estamos falando, é sobre isso, sobre essa capacidade que Jesus tem de nos retirar de uma realidade finita, de uma realidade pequena, e nos levar para uma realidade que vai além do que a gente possa imaginar. Isso já dizia até uma música do Shalom. Mas aqui, meus irmãos, deixo o texto, como vocês sabem, aqui na descrição do vídeo, para que você leia e reze essa palavra. E comento o que esse texto nos diz. É interessante, Jesus, ele provoca com a sua própria presença. O que seria isso? Existe um testemunho muito conhecido na teologia sobre a pessoa do Jesus histórico, de um escritor pagão romano chamado Plínio Lento. Ele escreveu uma carta falando sobre Jesus, o que ele viu em Jesus. Ele disse que a presença de Jesus, ela era percebida e causava reações, transformações, vou aqui acrescentar mudanças, mesmo que ele entrasse em um lugar e saísse sem dizer uma palavra. A própria presença de Jesus era capaz de convidar o ser humano ao retorno para Deus. Isso é bem interessante, bem curioso. Eu tenho quase 50 anos. Estou na igreja desde que eu tenho consciência que eu estou na igreja caminhando desde os 5 anos de idade. Eu sei que foi antes disso que manhã já me levava, mas minha consciência me lembra a partir dos 5 anos de idade. E nessa minha pequena caminhada eu conheci 2 padres que tinham essa capacidade de, com a sua presença, causar uma reação, ou posso dizer assim,
com a sua presença, fazer com que as pessoas sentissem ali a graça de Deus. A graça que eles mesmos transportavam. Cada um de nós transporta, sim, esse Jesus dentro de si, e cada um de nós o faz com uma intensidade, uns bem menos, uns mais, uns muito mais. Então, Padre André da Áustria tinha essa capacidade de, com a sua presença, fazer com que aquele ambiente fosse tocado com a graça de Deus e que as pessoas sentissem aquela santidade que exalava dele. Foi um primeiro. O segundo, Padre Marcelo Rossi, também tem o modo como ele carrega o Cristo nele. No lugar que ele chega, falando aqui de lugar físico, no lugar que ele chega, também esse lugar é preenchido com a presença de Deus. Eu estou falando aqui de mística, sim, estou falando de uma presença mística, mas por quê? Porque o Cristo que nós recebemos na Eucaristia, o Cristo que nós adoramos na Eucaristia, o Cristo que nós recebemos na sua palavra diariamente, este Cristo cresce dentro de nós. E aqui eu quero abrir o seu coração e abrir os seus olhos para essa possibilidade. Talvez você esteja em uma posição de espectador, de espectadora, vendo o Cristo crescer nos outros. Mas o convite é para que ele cresça em você. Em uma das orações que nós fazemos aqui diariamente, diante do quadro do Sagrado Coração de Jesus, da obra do coração, nós dizemos assim: crescei em mim, Senhor, na medida que te busco e segundo a sua bondade. Por que nós devemos almejar isso? Porque nós precisamos ter forças para sustentar a nossa caminhada. Ou poderia dizer assim também, para sustentar essa presença de Jesus em nós. Porque ela precisa ser alimentada. Veja que no texto de hoje, Jesus está conversando com as pessoas, e algumas pessoas olhavam para Jesus e se permitiam ser tocadas por ele e diziam: ele é um profeta, ele é verdadeiro. Outras pessoas, no entanto, não o acolhia, porque a lei dizia e diz que o Messias nasceria em Belém, a cidade de Davi, e ele é galileu, ele é de Nazaré. Veja bem, quem está falando isso são os estudiosos, os conhecedores da lei, conhecedores da palavra, e são, de fato. Mas aqui uma coisa fechou o coração desses homens, sim. Assim como Nicodemos disse: como vocês vão condenar alguém sem antes conversar, como vocês vão julgar alguém sem antes vocês avaliarem direitinho a situação dele? Porque o coração daqueles fariseus estavam fechados, porque Jesus, com a sua presença e com sua palavra, com o seu testemunho, com os sinais que o acompanhavam, era, aliás, uma ameaça para aquela situação de conforto, aquela zona de conforto que eles estavam acostumados e que eles não queriam perder aquela situação. Então Jesus, ele causa essa
divisão. Ele causa essa separação, sim, porque é preciso tomar decisão, é preciso fazer escolhas. E as nossas escolhas devem ser movidas pela fé. Veja bem, o modo como eles interpretavam a lei acabou que acabou cegando aquelas pessoas e eles acabaram perdendo a graça. No entanto, aqueles que conheciam bem pouco a lei, como os soldados que disseram aos fariseus: ninguém nunca falou como este homem. Ninguém nunca pregou como ele. Esses tiveram seus corações abertos para a conversão e, no entanto, receberam um balde de água fria e tiveram que recuar. Quantas vezes isso acontece também na nossa vida? Quantas vezes queremos avançar no nosso processo de conversão, mas o nosso ambiente familiar não contribui, pelo contrário, barra. O nosso ambiente de trabalho barra. As nossas amizades barram. Eu queria assim dizer para você neste dia: entre em oração. Escute aquilo que Jesus te fala na Sagrada Escritura. Abra o seu coração. Permita que ele cresça dentro de você. E quando as oposições surgirem, enfrente aquilo que se opõe. Porque tudo passa, mas Deus permanece. E aquele que com Deus está, permanece com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.